Muita gente entra no mercado buscando sorte. Acredita que vai acertar aquela grande operação, ou vai fazer aquela alavancagem milagrosa, vai transformar R$ 100 em 10.000 da noite pro dia, como se fosse mágica. Mas deixa eu te dizer a verdade, cara. Você não precisa e nem pode contar com a sorte. Você precisa é de postura. Por quê? A sorte, cara, ela existe, mas ela é aleatória. Ela vem e vai. Você nunca sabe ao certo quando você vai ter e quando não vai. Não dá para contar com ela como uma coisa inconstante. Mas a postura não. A postura é algo constante, porque é algo que você, como trader, constrói. Vai ter dias, cara, que você vai fazer análise incorreta e vai acertar todas as operações, porque você está com sorte. E vai ter dias que você vai fazer a análise correta e vai errar as operações, porque você não deu sorte. Agora sim, cara, independente disso, é como você se posiciona diante do gráfico, diante dos dias de perdas, diante até dos lucros e principalmente, né, diante das suas emoções, como você tem autocontrole. Porque um trader que depende de sorte, cara, sinto muito dizer, o cara é amador. É alguém que joga, que está aqui jogando no mercado, que está apostando. É alguém que está se iludindo e pior, às vezes iludindo os outros. Mas um trader de postura, cara, é um cara que opera com critério, ele opera com calma, com atenção total e intenção. A postura aparece principalmente no que diz respeito ao controle emocional, na gestão do capital, na disciplina de seguir o gerenciamento à risca. A postura aparece, cara, quando você perde e não surta, quando você consegue aceitar uma perda sem perder a cabeça. Eu já falei uma frase aqui no canal, né? O bom trader é aquele que consegue sangrar sem perder a cabeça. Porque um pouquinho de sangue não vai te matar, mas se você perder a cabeça, você tá morto. E quando você ganha também, cara, não se empolga, não se deixa levar pela euforia, porque tanta raiva quanto a euforia são duas emoções perigosas que podem destruir a carteira do trader. E quando você para de operar, mesmo estando com vontade de continuar? Pô, cara, aí você tá tendo uma postura top de um profissional. E se você não tiver essa postura, você vai quebrar. Porque o mercado, cara, ele testa você o tempo todo. Ele vai testar sua ganância, seu medo, vai testar sua paciência, sua mentalidade, seu autocontrole. Não importa o quanto você já estudou, o quanto você sabe de análise técnica, se a sua mente não for forte, se a sua postura não for firme, você acaba se perdendo no meio do caminho e jogando meses ou até anos de trabalho no lixo. Agora, se você tem uma postura construída com uma base de bons hábitos, você vai saber operar com calma e lidar com cada uma das situações, tendo uma visão de longo prazo e clareza do que você pode e do que você não pode fazer. Você não precisa acertar sempre para ser um trader de sucesso, mas você precisa se manter constante. Você precisa se manter fazendo o que funciona e evitando o que não funciona a todo custo. E muitas vezes o que não funciona não é o que não funciona uma vez ou duas vezes, mas é aquilo que o risco não vale a pena. Não é errado fazer o martingale, desde que ele esteja dentro da sua gestão. Se você está fazendo o martingale dentro do seu stop loss do dia, tudo bem, cara. Agora, se você estiver fazendo martingale com o total do investimento que você tem, cara, você tá maluco. Tá maluco, cara. Então, assim, a questão é que você precisa ter um plano, precisa ter uma estratégia e principalmente ter autocontrole para seguir esse plano. A postura, cara, se baseia na presença que o trader está ali na hora de operar. Ele tem que estar inteiro naquele momento, sem pressa, sem desespero, sem distração. É operar com consciência, aceitar que o lucro é consequência de uma conduta certa no longo prazo. A maioria quer ganhar dinheiro fácil, cara, e não é verdade. Isso não é assim. Eles querem dar sorte, querem um resultado mágico.
Por isso que Tigrinho movimenta mais dinheiro do que a Bolsa Brasileira. Mas se você quer ser um trader de elite, se você quer ter a liberdade que o mercado oferece, cara, a liberdade não vem da sorte. Ela vem da sua postura, dos seus bons hábitos como trader. Então para de ficar buscando atalhos, para de esperar que o mercado seja bonzinho com você. Já falei que o mercado não se importa com a sua vida, com seus sonhos, nem com o seu grande capital. Mas ele vai respeitar quem respeita ele. Ele vai entregar quem sabe lidar com ele. Então seja firme, cara. Seja constante, seja estrategista. E principalmente saiba que você não precisa de sorte. O que você precisa é ter a postura de um trader de sucesso. Quando você tiver isso, cara, o mercado vai reconhecer você. E tudo que você já plantou, ele vai te devolver com juros. Fala, trader! Seja muito bem-vindo ao meu canal, sou o Galhardo, trader de opções binárias. Esse aqui é meu diário de operações, onde eu compartilho com vocês o dia a dia como trader, os resultados que eu estou tendo no mercado, o operacional que eu utilizo, ou seja, como que eu decido se vou comprar ou vender, e principalmente falo muito sobre mindset, a mentalidade, a psicologia de um trader consistentemente lucrativo no longo prazo, porque eu acredito que esse é o principal divisor de águas na vida dos que têm sucesso no mercado, dos que saem frustrados dele. Então, se você está chegando agora no canal, clica aí no botão inscrever-se, é de graça e vai ajudar bastante o canal. E dessa forma você vai estar recebendo aí os novos conteúdos que sempre foram criados aqui com o intuito de agregar valor. Se você encontrar algum vídeo aí no meu canal que não te ajudou em nada, não agregou valor em nada, me fala aí que eu vou lá e excluo. Porque todo vídeo que eu faço nessa intenção e me preocupo muito com isso, né? Não postar nada que seja inútil, mas sempre postar alguma coisa que vai ajudar vocês. Galera, hoje sexta-feira, acabei tendo uns imprevistos aqui e comecei a operar aqui na carteira do canal bem mais tarde do que deveria. O mercado está a poucos minutos de fechar, porém a gente está diante de uma possível oportunidade aqui. Se concretizar o que a gente visualizou, a gente vai pegar a operação. Ó, tem 6 minutos para o mercado fechar, então vai entrar OTC. Eu opero OTC também, mas só na minha carteira oficial. Na carteira do canal, eu só opero o mercado aberto, porque eu acho que iniciante tem que operar no mercado aberto. Então, como aqui a gente está simulando como se eu estivesse começando agora, estou começando aqui com R$60, então eu tenho que operar no mercado aberto, né? Então, assim, que oportunidade que a gente pode ter agora nesse momento aí? Ó, tripla posição vendedora, seguida de uma vela que está engolfando a tripla posição. O que a gente vai fazer na próxima vela? Entrar comprado, né? Aí agora é o seguinte, galera. A gente vai ter que pegar de abertura. Por quê? Porque, cara, aqui a gente só tem essa oportunidade hoje. Não tem outra. E se passar ela já era. Então a gente vai ter que pegar de abertura. Não gosto muito de operar na abertura, não. Mas vamos ter que pegar de abertura. Ai, vamos ver. Ai, meu Deus do céu. Desce só um pouquinho, senão a gente vai ficar acima. Aí, galera, peguei. Não pegamos de abertura, conseguimos esperar um pouquinho ali. Mas ficamos bem posicionados aí. É o suficiente para dar a vitória pra gente. Pessoal, por que a gente pegou essa compra aqui? Região de fundo de mercado, após um movimento de baixa. Ó, encontrou aqui um suporte, né? Aqui atrás tem um suporte. Chegou no suporte, o mercado começou a demonstrar o quê? Fraqueza vendedora. Ó, fez aqui um fundo duplo, né? Ó, 2 pavios em simetria, não conseguiram se romper, e depois os outros não conseguiram chegar lá dentro, lá naquela zona aqui, ó, nessa zona aqui. Fazendo aqui duplas posições, né? Fez uma dupla de venda, fez uma tripla de venda, e veio esse engolfo aqui, ó, um engolfo de alta, engolfou tudo aqui, ó. Deixou uma máxima aqui em cima para vir buscar. Qual que é a próxima defesa da venda? Aqui, ó.
próxima defesa da venda é ali. Então o gráfico tem bastante espaço para ele se locomover até ter outra defesa da venda. A defesa que a venda estava tendo aqui, ó, era aqui, ó, nessa primeira posição, nesse pavio aqui, ó. Era aqui que estava defendendo o preço, tá vendo? A primeira posição de venda aqui está o primeiro registro, estava defendendo o preço aí, ó, nessas duplas posições. Essa vela aqui rompeu e demonstrou força. Então a gente acredita que vai dar uma vela verde agora e vai buscar ali, né, ó, o alvo. Então vamos aguardar aí o fechamento da vela. A gente entrou raspando, né, no finalzinho do mercado, mas acredito que essa vela vai ser uma vela verde. Vamos aguardar aí o fechamento. Esse é um padrão muito bom, galera. É um padrão que funciona muito, né? Quando dá uma dupla posição de venda, ou no caso aqui uma tripla posição, né? Numa região de suporte, vem uma vela de engolfo, é um padrão muito forte, cara. Muito forte esse padrão para a gente pegar. Você pode fazer o backtest aí no gráfico, você vai ver como funciona isso aqui, cara. Funciona muito. Então, assim, só se a gente der muito azar mesmo aqui nessa operação para a gente pegar uma perda aí. Mas ainda assim, embora tenha descido bastante, eu ainda acredito que vai subir. Dá vontade de fazer aqui outra compra? Dá muita vontade, cara. Mas eu não vou sair do meu gerenciamento, entendeu? Porque nada impede também do gráfico continuar descendo, cara. Sexta-feira o negócio é doido, né? Principalmente esse horário. Então eu vou ter que aceitar aí o resultado que der, né? Fiz a minha análise, peguei numa boa região, é um operacional validado, né? É um padrão que funciona. Eu sei que funciona, já fiz o backtest, né? Vejo funcionar todos os dias. Então agora o restante é aceitar, entendeu? Ver o resultado que vai dar. A minha parte eu fiz, que é o quê? Operar um operacional padronizado, validado, né? Operar dentro do meu gerenciamento. Esperei a vela negativar aqui um pouco, porque aqui é para ela fechar verde. Né? Essa leitura aqui está dando uma leitura de vela verde para gente. Ainda assim, esperei ela negativar um pouco, porque muitas vezes nesse padrão aqui, galera, o que acontece? A vela nasce aqui e já nasce explodindo, dá uma vela de comando. Vocês vão ver muito isso acontecer. Se você pegar para estudar esse padrão aqui, você vai ver que muitas vezes a vela nasce aqui, depois do engolfo de alta, depois de uma dupla posição de venda, o engolfo de alta, a vela nasce aqui e já explode para cima, com uma vela de comando, sabe? Sem deixar nenhum pavio na venda. Então por isso que eu fiquei assim de pegar logo na abertura. Mas no máximo também eu esperaria ela pegar aqui, nesse último registro da venda, para a gente entrar, né? Vamos ver aí, parece que o mercado vai trollar a gente, galera, de novo. Mas vamos ver o que vai acontecer. Tudo pode acontecer ainda nesses últimos 30 segundos. Infelizmente foi Lois, galera. Infelizmente o padrão não respeitou aí. Das centenas de vezes que aconteceu esse padrão hoje aí, que eu vi que funcionando, quando eu estava operando na minha outra conta. E aí eu falei, cara, eu vou operar isso aí hoje. Justo no que eu peguei aqui falhou, galera. Mas assim, essa estratégia ela é muito boa, cara. É um padrão que funciona muito bem. E também, óbvio, tem áreas que ele funciona melhor do que outras, né? Aqui era uma boa região, porque estava nesse suporte aqui, cara. Era uma boa região pra gente pegar isso aqui. Então, assim, não respeitou? Não respeitou. Paciência, né? Mas não é por isso que eu vou deixar de acreditar no operacional, vou deixar de acreditar em mim mesmo, vou ficar com raiva do mercado e tal. Não, beleza. Eu não dei muita sorte aqui. Mas aí que tá. Quando você tá operando uma parada que você sabe que funciona, cara, você não depende da sorte, entendeu? E isso não quer dizer assim que você vai acertar sempre. Por exemplo, aqui eu fiz um padrão que funciona, cara. Eu tenho plena convicção, plena certeza absoluta de que esse padrão aqui funciona. Dá bastante vitória. E aqui deu derrota, infelizmente. E pode acontecer, cara. Isso aqui é o mercado financeiro, é imprevisibilidade. Mas a questão é que se você operar esse padrão aqui, a cada 10 vezes que você operar, eu garanto que vai dar mais que 6 vitórias. Então, cara, é isso que você precisa para você ser um trader lucrativo.
Agora, assim, quando você opera muitos padrões, que nem eu estou fazendo aqui na série, que eu opero vários tipos eu uso vários tipos de operacionais aqui, né? Então eu estou sujeito a um risco diferente, que é o risco da má sorte. Porque, por exemplo, todo padrão ele tem hora que ele funciona e tem hora que ele falha. Se você operar só o mesmo operacional toda vez, aí você está no caminho da consistência com certeza absoluta. Por quê? Porque daí as probabilidades vão estar ao seu favor. Agora, aí você está imune à sorte e ao azar, tá ligado? Agora, se você operar vários padrões ao mesmo tempo, você pode dar o azar de pegar justamente na hora que ia falhar aquele padrão. Por exemplo, se eu tivesse operado a semana inteira isso aqui, feito todas as operações desse aqui, vocês iam ver que iam ter mais vitórias do que derrotas. Agora, eu vi várias vezes dando vitória esse padrão na semana, só que eu não operei ele. Aí hoje, justamente na hora que eu peguei ele, deu azar de pegar uma hora que ele falhou, entendeu? Então, se você quer ter consistência mais garantida ainda, cara, opera o mesmo padrão, o mesmo operacional, cara. Assim, o trader vai desenvolvendo um mau hábito conforme ele vai avançando no mercado, de ele operar tudo, porque ele tem tanto conhecimento, cara, que aí ele identifica muitas oportunidades diferentes, né? Só que aí ele corre o risco que eu acabei de explicar para vocês aqui agora, de ter uma temporada ruim por azar, por pegar momentos em que aquele operacional não funcionou, mesmo a operação estando correta. Então, você que está na caminhada ainda, né, para começar a fazer os seus primeiros saques do mercado, cara, busca operar a mesma coisa, busca operar o mesmo padrão, entendeu? Se você gosta de operar rompimento, né, pullback, throwback, opera só isso, só pullback e throwback. Se você gosta de operar aqui, né, após a confirmação, que nem nesse caso aqui, dupla e engolfo, opera só isso aqui, tá ligado? Pega um padrão que você gostou, que você sentiu confiança e fica bom só nesse padrão, cara. Opera só esse padrão. E aí, cara, eu duvido se você não vai fazer saques do mercado. Se você não vai começar a sacar grana do mercado. Eu duvido, cara. Então, assim, demora mais, cara, para você fazer isso. Porque às vezes você fica olhando o gráfico e demora para dar uma oportunidade, né, cara? Mas vale a pena, entendeu? Ó, aqui vi outra região aqui que falhou. Teve uma dupla aqui, um engolfo, e aqui deu uma vela vermelha. Porém, aqui não está num fundo, né? Está no meio do gráfico. É diferente quando ele dá numa região de suporte. Ó, aqui também ele deu no meio do gráfico, mas respeitou uma dupla posição, um engolfo, a próxima dela ela deu vitória. Vamos ver outras situações aqui. Ó, tripla, engolfo, alta. Ó, dupla, engolfo, alta. Aqui também falhou. Dupla, engolfo, deu uma vela. Mas tá vendo que quando falha, cara, ele muitas vezes ele faz esse dojizinho aqui, ó. Então se você esperar um pouco, ele descer e pegar, aí mesmo que ele dê um dojizinho, você ainda pega a vitória. Então isso já aumenta a taxa de vitória. Foi o que eu fiz ali, né? Só que mesmo assim não foi o suficiente o que eu esperei. Mas beleza, galera. Essa semana foi isso aí o resultado que o mercado me entregou nessa carteira aqui. Na minha carteira oficial, graças a Deus, eu consegui ter bons lucros aí essa semana, para compensar a semana passada que eu não tinha tido. Então é isso aí, galera. Espero que você tenha gostado. Um excelente final de semana para você, cara. Grande abraço. Comenta aí como é que foi sua semana. Bora trocar uma ideia. Deus abençoe e até a próxima.